nesse modelo de transporte euleriano, eu mencionei na programação de hoje que a gente pode usar esse modelo para fazer análise de qualidade de água com substâncias genéricas. Em geral, análise de toxicidade. Ele não é uma substância comum que está em modelos de qualidade de água em geral, mas você quer analisar uma substância química qualquer, um composto químico qualquer que está sendo lançado por uma fonte, e você quer trabalhar com isso, tá? Então, esse modelo de transporte euleriano, ele é um modelo de uso genérico para qualquer substância que você queira lançar. E dentro das reações cinéticas, conforme eu já mencionei, pode-se fazer uma variação muito grande de possibilidades, inclusive dando uma curva de decaimento variável, tá? Então, é bem interessante para análises de toxicidade, quando você tem uma substância específica e você quer prescrever esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, onde isso foi usado desta forma. Então, eu vou pegar aqui uma base antiga para servir de exemplo para vocês. E aqui, vamos escolher modelo de transporte euleriano. Vamos olhar aqui, primeiro, uma visualização da modelagem digital do terreno. Então, foi um trecho de rio, com cerca de 8 quilômetros, um pouco mais. O SIS Bahia novo, ele permite que vocês usem essa ferramenta distância e ângulo, tá? Você tem que fazer agora um duplo clique para encerrar. Então, se você clicar aqui e seguir uma vez, ele vai acumulando as distâncias agora, tá? Então, com isso, você vai podendo calcular de forma mais facilitada comprimentos ao longo de trechos, tá? Então, isso permite que você faça esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, só para calcular qual é o comprimento total desse trecho de rio, né? Então, vamos ver aqui, ó, clicando aqui no final 2 vezes, ele termina. Aí te dá aqui as distâncias de todos os trechos intermediários, tá? Te dá aqui o comprimento total, 8.521 metros, e te dá o ângulo entre o ponto que você começou e o ponto que você terminou, tá? Então, é uma ferramenta nova interessante para vocês usarem. Tá? Vou dar um escape daqui, sair fora disso, vamos dar um zoom para a gente ver aqui. Esse modelo, ele tinha fontes contaminantes que são lançadas aqui nesses pontos verdes, de canais de drenagem e canais de esgotamento. Então, esse modelo hidrodinâmico, ele foi feito, é um modelo estritamente fluvial, ele foi feito para condições de vazão usual do rio, vazão média, e foi feito para condições de vazão de estiagem. Por quê? Normalmente, a condição crítica de qualidade de água para lançamento de efluentes é a condição de estiagem, porque você tem menos diluição, né? Se você fizer uma conta de média ponderada, né, usando aqui a concentração final que você vai ter, que seria a concentração de diluição, vamos chamar de CD, tá? Isso vai acontecer num ponto distante do ponto de lançamento. Essa concentração de diluição, ela vai ser a concentração da substância que tem no rio, tá? Então, vamos botar isso aqui, vezes a vazão do rio, tá? Então, estou fazendo aqui a carga do rio, tá? Mais a carga do contaminante. Então, eu vou ter aqui uma concentração, vou chamar de CF da fonte contaminante, multiplicada pela vazão da fonte, então QF, vazão da fonte, tá certo? Dividido pela soma das vazões. Então, aqui é o Q do rio, mais o Q da fonte. Essa concentração é a concentração de diluição, tá? Então, quando você quiser calcular qual é a diluição máxima possível que um efluente lançado, por exemplo, aqui, tá? Qual é a diluição que ele pode ter longe da fonte, quando tiver homogeneamente misturado ao longo da coluna d'água, ao longo da profundidade e ao longo da largura, tá? Bom,
a concentração de diluição máxima, ela é dada por essa conta aqui, tá? Que é uma média ponderada da carga de cada contribuinte. Então, tem o contribuinte do rio, QR, CR vezes QR, mais o contribuinte da fonte, dividido pelas vazões somadas dos dois. Evidente que isso só vai acontecer a uma distância relativamente grande do ponto de lançamento. O que acontece com esse tipo de coisa, que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, é que, em geral, os lançamentos que são feitos em canais marginais, quer dizer, entra aqui pela margem uma fonte. Geralmente, a mistura ao longo da coluna d'água, ela acontece, fica quase homogêneo ao longo da coluna d'água, a uma distância muito próxima da fonte. Distância de sei lá, 20 metros, 50 metros, está homogêneo na coluna d'água, na vertical, né? Na coluna d'água. Agora, a homogeneidade seccional, isto é, ficar homogêneo na coluna d'água e na largura, então, ficar homogêneo na seção, isso vai demorar bastante. Então, como eu disse, vai acontecer provavelmente numa distância pelo menos 50 vezes a largura do rio a partir do ponto de lançamento. Então, você vai ter uma variação significativa entre a concentração da pluma de lançamento que fica na margem do lançamento, você vai ter uma pluma aderente à margem, e do outro lado da margem você vai ter nada, tá? Vai havendo uma mistura lateral ao longo do transporte, por conta da turbulência, da dispersão, etc. e tal. Mas demora, tá? Então, essa questão da diluição e de estudo de substâncias que são lançadas em pontos é uma questão bastante importante em várias análises de rio.